pessoal. Pessoal, eu achei essa explicação anterior muito técnica, certo? Então, eu também não sou chegado a essa explicação. Eu prefiro uma explicação mais legal sobre funções, né? Eu gosto de imaginar as funções como sendo uma maquininha, certo? Tem uma maquininha, né? Aqui é a entrada, aqui é a saída, tá bom? Então, cada máquina ela tem uma função, né? Vamos definir a função dessa máquina aqui. Vou botar uma função aqui simples, né? Um f de x igual a x ao quadrado, certo? Então é o seguinte, eu tenho o seguinte, se eu colocar valores aqui nessa máquina, vamos observar o que vai sair, certo? Vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, o número 1, o número 1 entrou na máquina, pá. Então vem para cá, ó, no lugar do x eu coloco 1, certo? 1 ao quadrado dá quanto? 1, né, pessoal? Então vamos lá. Então sai da máquina número 1, certo? Vou até mudar a cor aqui. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, viu? Pronto. Se por um acaso eu colocasse aqui nessa máquina o número 2, certo? Bem aqui eu vou colocar o seguinte. 2 entra na máquina. X ao quadrado é quanto, né? Por quê? Porque no lugar do x eu vou colocar o 2, né? Então vai ficar 2 entrou na máquina. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, né? Então, quando eu adiciono 2 na máquina, o resultado, a saída, é 4, certo? Tá caindo aqui. Agora, por um acaso, eu colocasse bem aqui nessa máquina o número 3. Coloquei 3 na máquina. Vem aqui, a máquina processa, né? Faz o seu trabalho. Vamos lá, vamos substituir aqui na função, né? Seria mais ou menos assim, para ficar mais exemplificado. O 3, ó, ele vai bem aqui, ó, no meio. Aí então coloco o 3 no lugar do x. 3 ao quadrado, 9. Então, ó, daqui da máquina sai o valor 9, certo? Percebam que eu estou adicionando valores e aqui eu estou retirando esses valores já operados, certo? Esses valores de entrada é o que a gente chama de domínio, certo? São esses valores que eu estou colocando na máquina. E os valores que estão saindo da máquina é o que a gente chama de imagem, certo? É a imagem. Por que não é o contradomínio, professor? Não é o contradomínio porque vocês vão ver o seguinte. Lembra que eu falei anteriormente, né? Que o conjunto do contradomínio ele pode ter elementos que não estão diretamente relacionados com o domínio, né? Mas na imagem não, né? Na imagem eu só posso ter valores que estão relacionados com o domínio, né? Ó, 2 virou 4, 3 virou 5, 4 virou 6, 5 virou 7, certo? Já no contradomínio podem ter valores que não estão necessariamente interligados com o domínio, certo? No contradomínio às vezes sobra. Vamos pensar dessa forma. O contradomínio pode sobrar ou não valores, mas na imagem, a imagem só contém os valores que estão relacionados ao domínio. Então, aqui é a entrada, aqui é o domínio, certo? Aqui é o domínio. Domínio. E aqui, bem aqui embaixo, que é a saída, é a imagem. Certo? Tudo beleza? Entenderam? Então vamos lá. E se eu colocasse o valor menos 2 nesta máquina? Vamos lá, o que acontece com menos 2, né? Então eu vou fazer o seguinte. Coloquei, ó, o menos 2. Então aqui vai ficar f de menos 2, né? Que eu coloquei como se eu estivesse colocando o 2 na máquina, né? Por isso que essa representação aqui em parênteses. Aí fica menos 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? Não é? Então, se eu colocar o menos 2, sai 4 também, né? Só que eu não vou repetir o 4, eu vou deixar o 4 aí, porque já saiu um 4. A gente não precisa repetir, certo? Então, vamos agora relacionar, a partir desse diagrama anterior, né, esses valores aqui. Vamos lá, vamos fazer essa divisão aqui, essa organização, aliás. Bem aqui, vamos lá. Quais os valores entraram na minha máquina? Entrou o valor menos 2, entrou o valor 1, entrou o valor 2, entrou o valor 3, certo? Estou esquecendo algum? Não, não estou esquecendo. Creio que não. Vamos lá. E se eu entrei com esses valores, qual foi a minha saída? A minha saída, vamos ver o que tem aqui. Saiu o número 1,
saiu o número 4 e saiu o número 9, certo? Vamos lá. Esse menos 2 ao quadrado deu 4, né? Por isso que eu aponto para 4. Esse 1 ao quadrado deu 1, por isso que eu aponto para 1. Esse 2, assim como esse menos 2, deu 4 também, por isso que eu posso apontar para o mesmo. Ó, olha que interessante, né? Dois valores diferentes, né? Porque menos 2 é diferente de 2, né? Dois valores diferentes do domínio se tornaram o mesmo valor na imagem. Isso pode acontecer. É permitido. E agora nós temos aqui o 3, né? 3 ao quadrado virou 9, né? Olha que interessante, né? Então, desse aqui é o domínio, esse aqui é a imagem, certo? Domínio, imagem. Beleza? Entenderam como é que funciona a função? Vamos passar mais para alguns exemplos para a gente conseguir fixar isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, só para encerrar aqui. Eu falei aqui do domínio e da imagem, né? Só que aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, você não exemplificou o contradomínio, né? Eu posso criar um contradomínio a partir dessa imagem aqui, só para a gente entender como é que funciona. Um contradomínio disso aqui seria, por exemplo, se eu tivesse, vamos lá, um conjunto, certo? Bem maior de elementos do que esses aqui, onde este conjunto imagem está contido, né? Seria mais ou menos assim, né? Só mais ou menos não, seria literalmente isso aqui. Nos 2, 1, 2 e 3, né? Os mesmos valores do domínio. E o contradomínio, ó, ele teria todos esses valores aqui da imagem. Estaria acrescentado a ele mais alguns outros valores aqui, certo? Então é o seguinte, essa relação vai ficar, ó, a mesma da anterior. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Foi mal. Esse 2, menos 2, ele interliga por 4, né? Vamos lá. Esse 1 ao quadrado é que dá 1, certo? Deixa eu riscar aqui. E nós temos esse 2 aqui, que interliga no 4 também, né? Que é sempre ao quadrado. E esse 3 interliga no 9, certo? Então é o seguinte. Repare, ó, que sobrou 12 e 5, né? Então é o seguinte, isso aqui é o contradomínio, né? É um conjunto no qual existem elementos que estão relacionados com o domínio, certo? Mas não necessariamente todos os valores do domínio eles estarão relacionados com todos os valores do contradomínio, não necessariamente estão relacionados com os valores do domínio, certo? Entenderam? Então aqui, ó, seria como se eu tivesse o seguinte, esses dois conjuntos, uma relação entre esses dois, só que a imagem é apenas isso, certo? Apenas esses três valores. Só que o contradomínio pode colocar mais valores aí, não tem problema, né? Posso criar infinitos contradomínios baseados nessa imagem aqui, certo? Deu para entender, né? Beleza. Entendendo a diferença de domínio para contradomínio, fica um pouco mais fácil, né, de se entender como funcionam esses tipos de relação de função. No caso da função sobrejetora, a função injetora e a função bijetora, certo? Então a primeira aí, né, a primeira função que nós temos aí é a função sobrejetora, certo? A função sobrejetora, ela é uma função no qual eu dou um contradomínio, um domínio e um contradomínio, né? Vamos sobrescrever aqui. Eu não vou especificar qual seria a equação da função, eu vou colocar valores aqui, porque pra gente não perder tempo, certo? Então vai, por exemplo, vou colocar aqui aleatoriamente, sei lá, 3, 5 e 9, certo? E eu vou relacionar eles aos números 7, 9 e 11, por um exemplo, né? Posso colocar mais um? Posso colocar mais um aqui para ficar mais... Não vou colocar agora não. Eu acho que fica mais fácil, né? Vamos lá. Porque lembra que eu falei anteriormente a vocês? Porque aqui eu só dei um exemplo quando o domínio está relacionado a apenas um elemento do contradomínio, né? Um por vez. Mas eu vou colocar uma a mais aqui para a gente já ficar atento. Eu vou colocar aqui o valor 1, certo? Vamos por um acaso dizer que o valor 1 se relaciona com o valor 7, o valor 3 com 7 também, o 5 com 9 e o 9 com 11, né? Então é o seguinte, nesse caso,
todos os elementos aliás, sempre o domínio são todos, né? Mas vamos lá. Todos os elementos do contradomínio, esse aqui é o contradomínio, eles estão relacionados ao domínio. Ah, professor, mas o senhor disse que quando isso acontece a imagem, então é o seguinte, a função é sobrejetora quando o contradomínio, ele é igual, ele é equivalente ou igual à imagem, certo? Então, isso aqui é tanto um contradomínio quanto uma imagem, né? Nesse caso aqui, né? Se eu definir aqui como sendo domínio, e eu definir aqui como sendo contradomínio. Contradomínio. Certo? É o seguinte, né? Esse é o domínio, esse é o contradomínio. Então, na função sobrejetora é quando isso acontece, né? Quando todos os valores do domínio estão relacionados com todos os valores do contradomínio, certo? Aí, nesse caso, então, é a mesma coisa de dizer que quando o contradomínio é igual à imagem, certo? Então, eu tenho uma função sobrejetora. Beleza? Quanto à questão do relacionamento da função, né? 2 para 1, né? Ou 1 para 1, isso aqui não é necessário para se definir uma função sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, precisa apenas que o contradomínio seja igual à imagem. Certo? Pronto. Agora vemos a função injetora. Certo? Uma função injetora. Como seria ela? A função injetora é essa primeira que eu dei o exemplo aqui. Certo? Eu tenho domínio e contradomínio. E os valores do domínio estão, dois valores do domínio estão relacionados a dois valores do contradomínio. Ou seja, eu não tenho dois valores do domínio relacionados apenas a um número, como eu tenho, por exemplo, aqui, na função sobrejetora, certo? Só que a regra de não sobrar valores no contradomínio, aqui na função injetora, não é necessariamente pedido, né? A gente para ser injetor não necessariamente precisa não sobrar elementos. Então nesse caso aqui desse primeiro exemplo que eu dei, é um exemplo de função injetora, né? Ou injetiva, né? Vamos lá. Por quê? Porque eu tenho um valor relacionado com um valor, esse valor relacionado a outro valor, esse valor relacionado a outro valor, sempre 1 a 1, né? E sobrou elementos? Sobrou, não tem problema. Continua sendo injetora, certo? É uma forma de classificar. Então, essa primeira exemplo aqui é um exemplo de função injetora. Eu vou até transcrever ele para cá. 2, 3, vou escrever rápido para não perder tempo. 4, 5, 6, será que vai caber? 7, 9. Um elemento se relaciona a um, ou dois elementos se relacionam a dois elementos diferentes, certo? Ó. Sempre dessa forma. Pode sobrar. Lembra que eu falei pode sobrar. Então nesse caso é um exemplo de função injetora. Agora nós temos a função bijetora, objetiva, né? Como é que vai ser essa função bijetora, certo? A função bijetora ela vai ser uma junção das duas funções, das duas tipos de relações anteriores, né? Ela é uma junção da função sobrejetora e é uma junção da função injetora. A regra da função injetora é que um elemento esteja dois elementos estejam relacionados a dois elementos do contradomínio. Vou repetir para ficar mais claro. A função injetora ela diz que dois elementos do domínio estão relacionados a dois elementos diferentes do contradomínio. Ou seja, isso aqui não pode acontecer, certo? Dois elementos relacionados a um. Mas, nesse caso aqui, no caso da injetora, podem sobrar elementos no contradomínio. E aqui não pode, certo? Então, na bijetora objetiva, eu vou ter esse relacionamento 1 a 1 entre os dois conjuntos. E, ao mesmo tempo, eu não vou poder ter elementos sobrando no contradomínio. Ou seja, a minha imagem vai ser igual ao contradomínio, né? Eu posso pegar esse exemplo inicial de novo, novamente, né? Só que tirando esse 9, esse valor 9, né? Para exemplificar a função bijetora, se fosse o caso. Vamos lá. No caso de uma relação bijetora, uma função bijetora, eu tenho 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Certo? Vamos lá.
Então, ó, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui, ó. Certo? Então é o seguinte. Aqui eu tenho domínio, aqui eu tenho contradomínio, certo? Repare que o contradomínio ele é igual à imagem, né? Ó, então é o seguinte. Então satisfaz a condição de ser sobrejetora. E ao mesmo tempo, o relacionamento entre esses dois conjuntos é 1 a 1, certo? É um elemento a um elemento. E não como aqui, que é possível, né, ter dois elementos relacionados a 1. Então é uma junção desse aqui, relacionamento 1 a 1, e uma junção desse aqui que não podem sobrar elementos, certo? Um relacionamento 1 a 1 e não pode sobrar elementos. Todos os elementos do contradomínio estão relacionados a esses elementos do domínio, certo? Pronto. Vamos passar para alguns outros exemplos e assim vai. Quanto mais exemplos, mais simples é de se entender esse conteúdo, que aparentemente é abstrato, mas com o passar do tempo vai se tornar uma coisa mais prática de se entender, certo? Mais palpável. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, começando o primeiro exemplo aqui, um exemplo de função do primeiro grau, né? Que a gente vai começar por ela. Ah, professor, mas o senhor disse que ia trabalhar a função exponencial. Calma, jovem, calma, paciência, a gente começa devagar, né? Então vamos lá, paciência que dá tempo. Vamos começar com a função do primeiro grau, né? Que é a função mais básica que a gente tem, né? Ou fazendo algumas observações que vai nos ajudar muito lá na frente para conseguir entender funções mais complexas. Ok? Então é o seguinte. Bem, antes de começar rapidinho, eu queria só dar um bisuzinho para vocês, que eu falei há pouco tempo, que a questão da relação das funções, né, do domínio contra domínio, né? Numa função isso também pode acontecer, viu? Porque eu falei sobre a questão de dois valores estar relacionados a um do domínio do contradomínio, mas isso aqui pode acontecer também. Por exemplo, eu tenho um valor só, 1, 2, 3 valores, ó, todos 3 relacionados apenas a 1, certo? Isso também pode acontecer. Não é pecado isso aqui acontecer, né? É possível. Isso aqui não é... Só não pode... O que não pode, gente, o que não pode de jeito nenhum, de nenhuma forma, de forma nenhuma, é um pecado matemático fazer isso aqui. Dizer que isso aqui é uma função, ó. Isso aqui não é uma função não, meu filho. Não faça isso não. Ó, eu tenho, por exemplo, tá tendo um valor maior aqui para ficar mais... Eu tenho, por exemplo, 4. Ó, aqui é o domínio. Se fosse o contrário, seria possível. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, o domínio dizendo que é 4, né? Eu jogo o valor 4, aí me dá o valor 8 e o valor 4. Né? Não pode. Isso aqui não é uma função, certo? Não é. Função é isso aqui, ó. Aqui não é. Então, ó, isso aqui é possível. 3 valores para 1, mais 1 para 2 não pode, certo? Então, vamos lá. Para a gente entender a função do primeiro grau, a gente tem que entender que, como eu falei anteriormente, toda função ela tem uma equação, né? Uma equaçãozinha para representar isso. Para que serve isso, né? Isso aqui é a representação desta função em um gráfico, certo? Eu tenho uma função do primeiro grau, né? Não sei se isso aqui é básico para vocês, muito provavelmente é, né? Mas para muita gente não é, mas eu vou dizer. Isso se chama função do primeiro grau porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Nesse pedaço aqui é um polinômio do primeiro grau. Né? Não tem valores elevados ao quadrado, elevado à terceira, maior que 1, não tem. Então pode ser escrito dessa forma, né? Estou relacionando esses valores ao valor de y, né? Que é a imagem. Ou pode ser escrito dessa forma aqui, anotando no lugar do y eu coloquei o f de x, né? Que é a mesma coisa, nesse caso. Vamos lá. Então é o seguinte, né? A função do primeiro grau, a primeira observação é que ela vai ser sempre uma reta, certo? Você não vai ter uma função do primeiro grau que ela vai fazer uma curvazinha assim, não, viagem, vai ser sempre linha reta, beleza? Então é o seguinte, cada pedacinho desse aqui, ele tem um nome especial, né? Aqui esse y nós chamamos de imagem mesmo, né? E aqui nós chamamos de domínio, mas os valores de x são domínio. É uma variável, né? É a parte variável, certo? Isso aqui, né? Ele é uma variável dependente, certo? E aqui é a variável independente, certo? São variáveis. Por quê? Porque os valores de x eu vou adicionando, né? Mas já os valores de y, eles vão sendo encontrados a partir dos valores que eu estou adicionando em x. Esse azinho aqui, a gente chama ele de coeficiente angular. Opa, que nome difícil, professor. Não, vai ficar fácil. E esse pedacinho aqui eu chamo de coeficiente linear, né? Eu vou escrever aqui embaixo para vocês não esquecerem, certo? O a, né? Ou seja, esse valor que eu multiplico pelo x, né? Que eu estou usando letras, mas quando eu der um exemplo numérico, vai ficar mais simples de se entender.
o valor que eu multiplico pela variável independente, ou seja, o valor de x, se eu multiplicar, o que eu estou multiplicando aqui vai ser isso aqui. O coeficiente linear, certo? O que é o coeficiente linear? Ele me diz o quanto essa reta aqui ela vai estar curvada, certo? Ah, professor, mas a curva a gente não mede em ângulos? Sim, a gente mede em ângulos, né? Só que a partir desse ângulo, você pode determinar o coeficiente... Opa, coloquei coeficiente linear aqui, foi mal, viu? O coeficiente angular, viu? Coeficiente angular, né? Vem de ângulo, angular. Certo? Então, esse A que está multiplicando pelo x é o coeficiente angular, repetindo, certo? Não linear, angular. Eu errei aqui, mas já corrigi. Então, é o seguinte, ele determina o ângulo desta reta bem aqui, né? Coeficiente angular. Então, ele vai determinar o quanto isso aqui vai ser curvado. Se o A for maior, vai para cá, né? Se o A for menor, aí vem para cá, certo? Funções que têm um coeficiente linear, aliás, funções que têm um coeficiente angular menor, baixo, né, vai ter menos curva, né, na reta. E funções de primeiro grau que tem um coeficiente angular maior, muito alto, ó, vai dar mais curva a reta, entendeu? Certo? Entenderam isso aqui? Ok. Vamos lá, né? Agora sim, né? Eu estava com tanta vontade de falar de coeficiente linear, então vamos falar agora dele, né? O coeficiente linear. O coeficiente linear, que agora nós estamos falando dele, é esse aqui, né? É o valor de B, né? Coeficiente linear. Esse que é o linear, né? O coeficiente linear, ele determina onde a reta será... onde a reta vai cortar o eixo Y, né? Aqui, ó. Pá, cortou aqui. Tá vendo? Ele faz um corte, ó. Aqui é o centro, aqui é o valor zero, né? Cortou. Pá. Esse ponto em Y onde ele está sendo cortado é justamente o valor de B, né? O coeficiente linear. Coeficiente linear, certo? Talvez tenha ficado confuso, eu vou reescrever aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Porque eu troquei algumas palavras. Então, o seguinte. O A que multiplica o X, né? O que multiplica a variável independente. Ele é chamado de coeficiente angular, certo? E já o B, né? O B que ele vai somar na minha função de primeiro grau, ele é chamado de coeficiente linear, né? Linear, você lembra, linha e corta a linha, né? Angular, ângulo, né? É o ângulo da minha função, né? A função que tem o maior ângulo, ela vai ser mais curvada, a função que tem menos ângulo vai ser menos assim, né? Curvada não, né? A gente vai dar um declive aqui, né? Então, vamos lá. Tá tudo ok? Ainda tá muito abstrato? Eu sei que tá muito abstrato. A gente vai passar para um exemplo numérico e a gente vai entender esses conceitozinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês o que vai ser o coeficiente angular e o que vai ser o coeficiente linear, né? Mas vai seguir sempre esse padrãozinho aqui, né? Só para a gente encerrar essa parte aqui. Vamos lá. Vai sempre seguir, ó, o f de x. A função do primeiro grau é sempre assim. A, que é o coeficiente linear. Aliás, angular. Meu Deus. A, que é o coeficiente angular, que eu vou multiplicar pela variável, né? O x. E B, que vai ser o coeficiente linear, né? Vamos lá. Pronto, agora sim. Então é sempre assim. Isso aqui é a forma genérica da função do primeiro grau. Coeficiente linear. Coeficiente angular. Coeficiente linear. Vou repetir. Coeficiente angular, coeficiente linear. Beleza? Pronto. Então vamos passar para a próxima parte. Para não ficar confuso, né? Eu tenho agora um exemplo numérico aqui. Eu tenho uma função, certo? Um gráfico de uma função. E ele vai ser o seguinte. Repare, ó, que esse gráfico ele corta aqui, ó, no eixo Y, né? Que esse é o Y, aqui é o X. No eixo Y, ó, ele corta aqui, pá, no 2, né? Ou seja, esse pedacinho aqui onde corta é o coeficiente o quê, gente? É o coeficiente linear, que eu tava com tanta vontade de falar. Agora matei minha vontade. Pronto. Pronto. Então, ó, quando eu falo do ângulo, né? O ângulo dessa reta bem aqui, eu estou falando de coeficiente angular, né? O coeficiente angular
é este aqui, ó, esse que multiplica pelo x, é o coeficiente angular, certo? Pronto, coeficiente angular, coeficiente linear, certo? Angular, que é a curva, aliás, que é o quanto essa reta está envergada, né? Envergada não, foi mal. O quanto ela está levantada, vamos pensar dessa forma, né? Qual o grau, a curvatura, o grau de curvatura disso aqui, é o coeficiente angular, certo? E onde corta o eixo y é o coeficiente linear. Beleza? Dá para lembrar, né? Vamos lá. Então, eu vou mostrar a vocês outras formas de resolver esses problemas aqui. Por enquanto, eu só exemplifiquei, mas depois a gente vai calcular. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not